Pertinho do fim do ano, essa época é uma tentação, né? Há um maior apelo aí por compras devido ao Natal, as pessoas que você quer presentear, o 13º salário que você acaba de receber, tem mais uma parcela pela frente. E o hábito também de adquirir compulsivamente se intensifica. Além disso, com o comércio aberto, horário estendido, sem restrições, olha quantos os canais aí de aquisições de produtos, né? Vamos falar sobre isso agora com o economista Rui São Pedro, nosso parceiraço aqui. Rui, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Elis, tudo bem? E também com a terapeuta Sônia Speer para ajudar a gente a entender essa compulsão. Sônia, bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia, Elis. O Rui falava aqui nos bastidores, antes da entrevista começar, Sônia, sobre os gatilhos, né? Só amanhã, promoção, Black Friday, Isso. Tanta coisa que aconteceu agora, né, em novembro, tanta promoção agora para o Natal em dezembro, né, Rui? Parcelamento a perder de vista, né? Vamos dizer assim, né? 24 vezes, 18 vezes, 12 vezes. Isso já não é mais um princípio básico do comércio físico, mas também está sendo um princípio básico do comércio virtual, onde você compra pela internet 10 vezes, 12 vezes, 9 vezes, e tem alguns que estão começando a se estender um pouco mais. Quer dizer, o comércio físico acaba sofrendo uma concorrência gigantesca do mercado virtual. E é esse mercado virtual que hoje está fazendo frente ao mercado físico. E aí o mercado físico tem os seus artifícios, né? Do só amanhã, promoções, queima de estoque. E outra, nós vamos entrar agora, depois do Natal, naquela semana, última semana do ano, a mudança por exemplo, dos modelos 2023, que eles vão ter que se livrar disso, para a entrada dos modelos 2024, televisores, fogões, geladeiras e tudo mais que você possa imaginar. Outra enxurrada de promoções. Outra enxurrada de queima de estoque, saldão, promoção, queima de estoque, mudança, né? E aí você entra naquela história do final do ano, começo do ano, que as pessoas vão de madrugada para a loja, para fica na fila, né, Rui? Então. Ô, Sônia, como esses gatilhos, como eles funcionam e despertam a atenção, essa atração na gente para compulsão de comprar? É, exatamente esse o ponto, né? Então tá tudo muito preparado para isso, muito tentador, né? O pessoal do marketing sabe exatamente como acionar esses gatilhos, isso é um ponto de atenção pra gente, né? Mas o ponto é, né? A gente precisa estar atento a esse comportamento, porque existe sim uma disfunção da compra compulsiva, né? Que chama oniomania. Mas mesmo quem não tem essa disfunção, não chega a ser um quadro clínico, né? Uma doença, mas no nosso comportamento no dia a dia, essa época do fim do ano nos deixa mais suscetível, porque tem toda uma memória afetiva, né? Do período, da interação entre família, então esse desejo de presentear e o desejo de se presentear também, né? Então esse comportamento compulsivo, muitas vezes, ele está ligado aos nossos vazios emocionais. Então, o ato de comprar, ele gera, assim, uma liberação de endorfina, né? Uma satisfação quando eu realizo aquela compra, traz uma sensação de prazer, de empoderamento, né? E até aí tudo bem se for uma necessidade essa compra. O ponto é quando a gente começa a comprar coisas desnecessárias. Então, eu desconexo essa sensação de prazer do bem em si e transfiro apenas para o ato, né? Então, assim, o comprar, não importa o que seja, de que forma seja ou para qual finalidade. E aí a gente vai começando a ter problemas nesse sentido, né? Porque aí eu deixo de observar os meus limites, né? O limite do cartão de crédito, da parcela que eu posso pagar. E aí eu começo a me colocar em situações que vão trazer problemas, às vezes para o relacionamento familiar, né? Ou problemas individualmente também. E ficar endividado, né, Rui? Que a gente sempre fala aqui e alerta. E ainda mais no final do ano, o cidadão tem uma quantia maior de dinheiro na mão, que é o 13º, e alguns recebem férias, mais um terço e tal. Então você veja bem, os prazeres da vida, o que é? Comer, beber e gastar. Esses são os prazeres da vida. Comer, beber e gastar. Quer dizer, você tem uns que têm e gastam, tem outros que não têm e continuam gastando. E quando janeiro chega? E quando janeiro chega, tem aquele problema, porque não é nem questão de pagar o cartão de crédito, ele deixou de ter recurso suficiente para fazer frente aos compromissos inadiáveis que a gente tem todo janeiro. IPVA, IPTU, taxa de lixo, material escolar, matrícula escolar, aqueles uniforme, que fogem do orçamento do mês. Exatamente, que é um mês extremamente
estratosférico para o consumidor, que vem toda a enxurrada do gasto do mês de dezembro, mas se somando a esses gastos que ele sabe que existem, mas ele deixa assim escondidinho. Só vou lembrá-los deles quando eles aparecerem chegar, de fato. Aí é sentar e chorar. Ô, Sônia, o que faz a gente repetir essas atitudes irresponsáveis, vamos dizer assim? Porque às vezes chega um ano lá, você presenteia todo mundo, você capricha na festa, você gasta. Aí só em janeiro você pensa nas contas que vem em janeiro. E daí você pensa, no ano que vem eu não vou fazer isso, eu vou me organizar, vou fazer uma reserva. E acaba não fazendo e chega no final do ano você gasta tudo de novo. Por que a gente repete? Isso aí. Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é a compra não é uma decisão, via de regra, racional. Né? A gente se deixa levar pelos nossos impulsos, pelo desejo imediato, pelas promoções, né? E aí, como eu falei, o pessoal do marketing sabe exatamente como acionar esses gatilhos. Então, se eu não estiver presente para a situação, né? Então, assim, tem uma lista de compras do que é necessário, eu sei, fiz já as minhas contas do orçamento, eu tenho controle do meu orçamento para eu saber realmente transformar em algo um pouco mais racional esse instinto, eu vou ser levada, sim, de forma emocional para isso, né? Então, eu estar presente e saber das minhas emoções, porque às vezes é aquela sensação do vazio, um desejo de ter um prazer de alguma forma, né? E hoje a gente está vivendo uma vida muito no automático. Então, eu trabalho o ano inteiro e aí quando chega nessa época começam as justificativas mentais, né? Ah, não, mas eu mereço esse presentinho. Trabalhei tanto esse ano, Trabalhei tanto, exato. Uhum. Então, assim, eu preciso me olhar, me entender, saber, né, de como está o meu campo emocional. Eu sei da condição, do que eu estou passando, ter o controle. Acho que o Rui pode falar mais com propriedade ainda sobre essa questão do controle financeiro, né? De você ter as planilhas e enfim, administrar né? O seu orçamento para que eu consiga passar sobre, né, essa compra emocional. Então, eu sei, eu tenho já racionalmente uma lista mental aqui do que eu realmente preciso e aí eu foco naquilo em estado de presença, né? Então, não fechar uma compra sem eu realmente pensar sobre aquilo e analisar as minhas necessidades materiais, né? Às vezes não compra na ida, compra na volta. Tem quem use essa estratégia e funciona, porque daí você dá uma pensadinha no caminho. Ô, Rui, se a gente fosse falar assim, francamente, claro, a gente não consegue precisar qual seria esse número, mas avaliando o comportamento do brasileiro, quanto você acha, quanto por cento da população você acredita que realmente faça uma planilha que saiba quanto gasta, que saiba quanto entra? Olha, eu acredito que dentro dessa população, desse universo que a gente vive no Brasil, não chega a 10% da população como um todo. Então, se a gente tem pouco mais de 200 milhões, 10% são 20 milhões. Então, você veja bem que é um universo extremamente pequeno. Só complementando o que a Sônia está falando, quando você fala em gastos de final do ano, e aí tem aquela compulsividade, eu trabalhei tanto, eu mereço esse presente. Uhum. Na realidade, para merecer esse presente, se você for sozinho, tem que um autopoliciamento muito grande para não cair nas armadilhas da propaganda do somente. E quando você tem o cônjuge e filhos, você tem que sentar com a família, trazer a planilha, ver quais são de fato as necessidades e discutir as prioridades para depois então fazer frente às compras que de fato se fazem necessárias. E não simplesmente eu compro, tu compra e nós compramos, sabe? Não. Na realidade, deve ser feito um planejamento familiar. Além das planilhas de custos, o gasto também tem que ser uma conversa familiar. Quais são as prioridades? O que nós vamos fazer final de ano? Quem vem ou nós vamos? Se vamos, o que vamos levar? Então, tudo isso faz parte. E a população brasileira, como a gente sempre falou aqui, Elis, tem um problema sério. Falta aquela formação educacional de berço. E não é de pai e mãe. Né? Além de pai e mãe, tem da escola. E aí a gente fala assim, temos a educação financeira. Mas a educação financeira, ela vem de pai e mãe. Dentro da escola é formação. Que eu sempre digo isso. E isso não vem lá na quinta série, ela vem lá uma família desorganizada financeiramente, os filhos repetirão essas atitudes. Porque a criança vê, nos dias de hoje, com toda essa modernidade, com toda a tecnologia que a gente vê, você tem dinheiro no bolso? Ninguém tem. Todo mundo tem cartão, débito, crédito. E agora o Pix, que é
Facilita demais a compra. Sônia, para a gente encerrar, algumas situações para vocês pensarem aí. Compras escondidas, ou compra escondido do marido compra escondido da esposa. Tem peças repetidas aí dentro do armário. Sente culpa após uma compra, mas só depois. Podem ser indícios aí de compulsividade. São ótimas dicas, é exatamente por aí, Elis. Então, assim, quando eu comprei, depois da compra veio aquele arrependimento. Nossa, eu não precisava daquilo, por que eu fui fazer mais isso? Então, já é um indício aí desse comportamento disfuncional, né? Então, claro, o rastreamento financeiro também, né? Estou me endividando, tá complicando, mas ainda que não seja, porque às vezes nem chegou nesse nível de endividamento, mas aquela compra que eu comprei e depois eu falo assim, nossa, mas eu nem precisava disso. Né? Por que é que eu comprei, né? Aquele estado de presença que a gente sempre fala. Então, assim, o que é que me levou a isso? Qual era a satisfação que eu precisava? Do que é que eu realmente estou sentindo falta aqui? Será que é de comprar ou será que é de ter outros prazeres na minha vida? Refletir mais, né, Sônia? Então, buscar essa consciência, né? Esse estado de presença. Sônia, obrigada pela presença aqui. Vamos deixar a rede social. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade sempre de estar aqui compartilhando, né? Me sigam, então, no @SoniaSpear, no Instagram, né, para mais informações. Rui, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Rede social, Rui. Rui São Pedro, 4539, Instagram. Quero agradecer a participação de vocês ao longo desse ano aqui no Tarobá Cidades. Já desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas. Obrigado, igualmente em dobro a você. E até o ano que vem, né?